Olá, amigos. Mais uma noite estamos aqui para poder partilhar o nosso Evangelho no Lar. E desde já a gente agradece pela oportunidade de poder mais uma semana estar aqui compartilhando esse momento. E a gente vai começar abrindo o nosso estudo com as palavras que vêm do Minuto de Sabedoria. Mantenha em sua vida uma unidade de plano para conseguir seus objetivos. Veja um colar de pérolas, estão todas presas por um fio. Se este arrebentar, as pérolas se espalham. O que é o fio para o colar de pérolas é a unidade de plano em nossa vida. Não deixe que as pérolas de suas ações se percam, por lhes não faltar o fio que lhes mantém a unidade. Divino Mestre Jesus, Pai de infinito amor, espiritualidade amiga que nos acompanha e nos ilumina, pedimos nesse momento a sua permissão, Senhor, para que possamos mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, para que possamos receber essa mensagem que vem do alto, rodeada de fé, esperança, amor. Pedimos, Senhor, nesse momento que abra as nossas mentes, ilumine as nossas mentes e abra também os nossos corações, para que possamos receber da melhor maneira essa mensagem que será trazida para nós. Que assim seja. Vamos abrir aqui o nosso Evangelho agora e ver qual a mensagem que vai ser trazida para nós. Capítulo 10, item 19. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever a que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não terá merecido. Item 19. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. A gente sabe que, da mesma forma que a gente enxerga no outro uma imperfeição, ou os erros dos outros, o mais importante é a gente saber se a gente consegue enxergar primeiro isso na gente. E não cabe a nós julgar, não cabe a nós, como ele diz aqui, divulgar essa observação que a gente tem sobre o outro. A não ser que isso seja de uma forma muito cautelosa e que seja de forma que vai ser útil por algum momento. E ele vai falar aqui mais um pouquinho. E é importante que a gente leia esses próximos itens. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo conveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Nesse item aqui, ele diz: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas?
realmente isso vai depender da intenção que a gente vai fazer, né? Ele fala que da mesma forma que a gente tem uma observação sobre uma imperfeição do outro, a gente precisa saber até que ponto isso pode ser proveitoso para nós, como uma forma de simplesmente por denegrir, por divulgar e por colocar de uma forma que ele fala, na opinião geral, a gente colocar para os outros as imperfeições que a gente enxerga nas pessoas, né? Falando de uma forma mais coloquial, a gente enxergar as imperfeições dos outros e colocar isso de uma forma aberta, de forma a prejudicar o outro, a denegrir a imagem do outro, ou satisfazer nosso próprio ego, ou a nossa própria vontade de expor a nossa opinião, ele repudia essa forma, né, de pensamento e de atitude, e ele coloca que é completamente o contrário. Ele diz, dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, para se exercitar. Se você enxergar no outro uma imperfeição e para isso você tirar como aprendizado o que você pode ou não copiar ou ser diferente daquilo que você enxerga, de forma que você não divulgue e não atrapalhe, né, o andamento do caminhar, a evolução do outro, se isso for de uma forma que seja proveitosa somente para nós, como a gente agir diante daquilo que a gente enxerga, não há mal. O pior, o difícil nessa situação é quando a gente expõe o outro de forma desnecessária. Mas a partir do momento que você observa e você guarda e toma isso como exemplo, como aprendizado, ele não tem como a gente tapar os nossos olhos e não enxergar as coisas diante de nós. Mas o que a gente faz com isso, a forma que a gente faz com isso é que faz toda a diferença. E aqui é o último item, o 21, ele fala: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário se tornar a apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode construir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então aqui ele pergunta: haverá casos em que convenha de se desvende o mal de outrem? E aí a gente responde: depende. Se essa perfeição, se esse problema e esses erros são prejudiciais apenas à própria pessoa, não cabe a nós precisar expor ou divulgar. Agora, a partir do momento que essas imperfeições, esses erros e algumas atitudes prejudicam uma maior parte, seja num grupo, seja numa sociedade, e esses erros prejudicam a terceiros e não somente a ele, aí sim cabe a nós, de uma forma com bom senso, a saber como pesar essas situações. E ele diz: em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E tudo a gente consegue tentar fazer um equilíbrio, saber como fazer com que as situações possam ser solucionadas, minimizando os ruídos, minimizando os prejuízos e tentando fazer com que, de certa forma, as nossas soluções para todas as questões que a gente precisa sejam de forma mais harmoniosa e conveniente. A gente vai ficar com essa mensagem hoje, nessa noite, e vamos agradecer por mais esse momento. Mestre Jesus, nossos mentores espirituais, queremos mais uma vez agradecer por essa noite, pela oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos em seu nome. Tanto nós aqui do plano físico, quanto os nossos mentores e a nossa espiritualidade do plano espiritual,
que estão sempre ao nosso redor, nos protegendo, nos iluminando. Queremos agradecer, Senhor, por mais uma semana que irá se iniciar, por termos saúde, por estarmos aqui mais uma vez preparados para iniciar essa semana. Pedimos, Senhor, que essas palavras que hoje foram trazidas até nós sejam absorvidas internamente pelos nossos corações, para que elas não fiquem apenas no campo da escrita, no campo das mensagens, para que possam ser transformadas em atitudes, em ações. E por mais difícil que seja, dai-nos a paciência, a resiliência, para cada vez mais, Senhor, nos tornarmos melhores compreensivos, melhores pessoas para nós e, consequentemente, para os nossos irmãos que caminham lado a lado conosco. Obrigada, Senhor, nos ilumine, nos direcione, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.